Alô, minha gente, 10h47, hora certa, Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Você do canal do YouTube vai deixando o teu like. Daqui a pouquinho, 11 da noite, a gente vai no FM, né, com a Voz do Brasil. Vamos lá então, Henrique Alcaraz, 10h47 aqui na Band News Goiânia, papo dos técnicos, 1-0 para o Vila Nova, para cima do Goiás. Henrique Alcaraz, momento Vedazil de Goiás para todo o Brasil, técnico do Vila Nova. 10h48. Vamos lá? Foi uma contratação, né? Foi uma convocação. Não é fácil você vir num momento desse, você sabendo de tudo que estava envolvendo, ter um clássico logo pela frente, receber uma equipe que estava invicto há 15 jogos, né? Mesmo não passando do Goiânia, ela não perdeu, né? Ela perdeu nos pênaltis, então ela continuou invicta. Então foram 15 jogos invictos, e isso faz com que a nossa tarefa fosse bem mais difícil, né? Pouco tempo para treinar, então a gente tentou colocar algumas coisas, temos muito para trabalhar, né? Temos muito para acertar, mas eu tenho que parabenizar meus jogadores pela luta, pelo empenho, né? Pela garra, e realmente eles se doaram muito, e por isso que nós conseguimos a vitória. Márcio, boa noite, Zé Roberto, Rádio CBN, parabéns aí pela vitória. Que você visou ali, colocando o Juan na lateral direita, e se esse jogo teve no fim, foi do jeito que você imaginou, porque no segundo tempo o Vila praticamente não chegou. Você imaginava que essa vitória ia sair desse jeito assim? Não, a gente sempre imagina coisas melhores, né? Algumas coisas não saiu do jeito que a gente queria, mas a gente entende que o tempo é pouco para que a equipe possa adquirir o pensamento que a gente quer para a equipe, mas muita coisa já melhorou, já foi bom, né, dentro do que a gente entende, né? Mais uma vez eu vou deixar bem claro, isso não quer dizer que o meu pensamento seja o certo, é o meu. Eu acho que deve ser desse jeito, mas respeito, né, o trabalho de todos, e cada um põe um pouquinho. Tudo que eu vi que realmente era bom, que o Igor deixou, né? O Igor é um treinador que eu respeito muito, trabalhou comigo aqui, e um cara que entende, né? E eu coloquei algumas pitadas, né, vamos dizer assim, do tempero que a gente achava que seria bom para esse jogo, tanto é que eu fiz algumas modificações pensando, né, na equipe do Goiás, estrategicamente, nada contrariando um sistema ou outro, mas pensando na equipe que a gente ia enfrentar. Eu sabia que os lados do Goiás são pontos fortes, né? Quando eu também fiz substituição, colocando um lateral como volante, apesar de saber que ele é volante de origem, foi para que a gente tivesse uma composição mais forte desses lados, né? Porque realmente eles estavam conseguindo criar as situações ali do lado, e isso estava nos proporcionando uma dificuldade grande durante o jogo. Por isso, as opções que eu optei dentro do jogo tiveram essas características. Ô Márcio, boa noite, é o Pedro Henrique Geninho da Rádio Bandeirantes, parabéns pela vitória. Você acabou citando que você fez situações pontuais de alterações poucas, o Juan, você conseguiu colocar o João, apesar de ser um volante, para atacar muito ali pela ponta direita junto com o Alisson, tanto é que sai o gol dessa forma, num cruzamento lá na linha de fundo do João Vitor para o Alisson, que marca o gol. Mas o que ficou muito evidente para todos foi não só o Vila criando menos, mais consistente no sistema defensivo, mas principalmente no espírito e no poder de decisão. Você teve pouquíssimo tempo para trabalhar esse time, você chegou na segunda, antes da apresentação já veio para fazer o treinamento e definir o time ontem. O que foi, efetivamente, pela sua experiência, que conseguiu driblar a pressão da sua chegada, fazer com que o espírito retornasse? Porque foi cobrado isso no sábado contra a Aparecidense, que não teve, foi um desastre total. E a gente viu hoje um time que dividiu e que teve muita vontade e espírito de decisão definitivamente no clássico. Como que você conseguiu isso? Olha, primeiramente todos sabem que quando há uma mudança de treinador, há um comportamento também
um pouco mais, vamos dizer assim, desconfiado dos jogadores. Eles sabem que, com a mudança do treinador, jogadores que não estavam jogando passam a ter uma esperança maior de jogar, e os que estão jogando sabem que, se não corresponder ao que o treinador que está chegando entende, ele vai acabar saindo. Então, isso já acontece uma disputa maior. E dentro dos nossos treinamentos, a gente passou isso, né? Um espírito de competitividade. A gente tinha que ser mais competitivo para que a gente pudesse competir com uma equipe que tinha 15 jogos invictos, né? Então, eles entenderam esse espírito. O Vila tem, por natureza, esse espírito. Então, o jogador, para jogar no Vila, tem que ter esse espírito de ser competitivo, de brigar pela bola, de ser guerreiro. E, devagarzinho, a gente vai colocando alguns conceitos que a gente acha, e, graças a Deus, eles estão entendendo. Acho que hoje demonstraram muito empenho, muita luta, né, muita vontade de fazer o que a gente determinou para que pudesse ser feito, e a gente só tem que agradecer, né? É um privilégio para mim estar aqui de novo no Vila. Todas as vezes que eu estive aqui no Vila, como eu falei, fui muito bem recebido pela nossa torcida. A nossa torcida hoje jogou junto com o time, ajudou nos momentos mais difíceis, onde os jogadores estavam buscando um pouquinho de ar para que a gente recuperasse fisicamente. A nossa torcida empurrou, né? Isso fez com que jogadores que já estavam chegando no seu limite buscassem dentro dele mesmo um pouquinho mais, se doasse um pouquinho mais. E quando há essa luta, esse empenho, esse acreditar, as coisas vão acontecendo. Boa noite, Márcio. Henrique Alcaraz, da Band News FM. Você chegou segunda-feira, né, já pega 2 decisões pela frente, uma, inclusive, contra o Goiás. Né? Eu queria que você já falar um pouco sobre como foi essa conversa antes da partida, como foi a conversa depois. Deu para ouvir daqui os jogadores com um grito de guerra, né, comemorando essa vitória. Como que tem sido esse trabalho, além dos treinamentos, né, e agora que tem uma outra decisão pelo Campeonato Goiano contra a Aparecidense? Bem, em algumas coisas a gente teve que mostrar em vídeos, né, para que eles pudessem também entender, e outras a gente levou para o campo. Mas não é fácil, em pouco tempo, você conseguir. Hoje nós tivemos muitas falhas, a gente tem muito trabalho pela frente, a gente tem que corrigir muito. Nós só passamos uma etapa, são 180 minutos, nós passamos 90, mas temos que melhorar muito para a gente poder chegar nesses 90 finais, que vão chegar a ser 100, né? Porque hoje em dia fica a critério do árbitro quantos que vai dar de acréscimo, né? Hoje foi 9, né? Já peguei jogos que nem... Teve um jogo no Brasileiro contra o Atlético, nós vencemos de 2-0, deu 15 minutos de acréscimo, aí empatou o jogo. Então, fica complicado, você não tem um parâmetro. Fez 5, tem jogo que o cara faz todas as substituições, ele dá 5 minutos. Aí outras fazem toda a substituição, o cara dá 10. Então não tem uma certeza de como vai ser, né? Então, a primeira coisa agora é a gente recuperar a nossa equipe. Eu acho que essa vitória foi muito importante para que a gente ganhe confiança, mas a gente tem que entender que nós só passamos a primeira etapa. Precisamos mais ainda para conseguir. Vamos pegar um jogo difícil, com uma equipe muita qualidade, né, dentro do seu campo, e nós precisamos de todos inteiros para a gente conseguir o nosso objetivo. Humberto Castro, da PUC TV. Qual a situação do Luciano Naninho? Quando você vai contar com esse jogador, Márcio? Bem, quando eu cheguei, o Naninho tinha sofrido um problema muscular. Ele está entregue ao departamento médico, ele vem se esforçando para que ele possa nos ajudar aí, quem sabe na próxima partida, mas isso é uma coisa que eu não posso te precisar, porque depende do jogador não sentir nada e do nosso departamento médico de poder acelerar isso daí para que ele possa ter condição. Mas a gente entende que o nosso departamento médico é excelente, e se ele não reunir condições, é porque realmente não tinha condições para ir para o jogo. Mas estamos fazendo de tudo para que a gente possa contar com esse jogador. Até porque
nós temos poucas opções, né? Perdemos mais um jogador hoje, foi o Juan, isso diminui o nosso leque de opções, então isso tudo dificulta. Vamos ver o que a gente pode conseguir para o próximo jogo, né? E aí, dentro do que o departamento médico me passar, aí a gente vai tomar as decisões. Boa noite, Márcio. André Guimarães, do Globo Esporte. Parabéns pela vitória. Obrigado. Márcio, se a gente for olhar 1-0 num clássico, pode ser um grande resultado, né? Mas a gente está falando de um jogo de 180 minutos, como você já disse, né? Ainda tem o da volta. Dá para pensar em jogar com regulamento com 1-0 no placar para o próximo jogo? Olha, o que eu entendo de futebol, toda vez que você entra pensando no regulamento, você já acaba praticamente igualando o resultado, né? Nós temos que entender que nós temos que se doar mais ainda para que esse resultado possa vir. A partir do final do jogo, aí sim você pode até pensar, mas para início de competição não tem como, ainda mais pegando uma equipe treinada pelo Zé Ricardo, né? Um treinador fantástico que eu respeito muito, conheço o seu trabalho e sei que nós vamos ter muito trabalho para conseguir nosso objetivo. Oi, Márcio. Boa noite. Boa Rafael noite. Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Na sua apresentação aqui, nessa mesma sala, o Hugo falou mais ou menos umas 3 ou 4 vezes que o clima era de pressão. Essa vitória tira a pressão daqui e joga para o outro lado? Olha, a pressão em equipes como Vila, né, isso é natural. O jogador que vem para uma equipe de massa como Vila, com uma torcida fantástica, ele tem que entender isso, ele tem que estar preparado para isso, né? Às vezes, o jogador ainda não está preparado para isso, para receber cobrança em cima deles como uma torcida grande, né? Eu, graças a Deus, tive essa felicidade de estar aqui, todas as vezes que eu vim aqui, a gente foi feliz. Tive no Santos, no Paysandu, Remo, clubes que realmente são clubes de massa, então a exigência é muito grande. Agora, a gente tem que estar preparado para que a gente possa suportar isso, né, e realizar o melhor da gente. Hoje, eu já vi um pivô muito mais confiante, né? Foi um jogador que eu chamei, porque o momento dele não era bom, né? Um jogador que perdeu um pouco a confiança e devido a alguns jogos, mas um jogador que eu conheço, trabalhou comigo, e comigo ele era realmente, ele atropelava, um jogador muito forte, no ataque, na marcação, e aqui ainda ele não apresentou tudo o que ele fez no Sampaio, mas ele precisa confiança, então era melhor dar um tempo para que ele pudesse recuperar isso, ele se sentiu mais leve, hoje ele entrou no jogo, foi um outro jogador, já mostrou um espírito diferente, né, já confiando mais, e isso aí eu não tenho dúvida que com a sequência do trabalho, o nosso time vai melhorar muito, vai crescer muito. Mas depende de tempo também, não é assim, né, da noite para o dia que as coisas vão acontecer. Graças a Deus tivemos uma vitória, né? Mas a gente sabe que tem muito trabalho ainda pela frente. Ô Márcio, vou aproveitar exatamente a sua deixa, porque sobre o Matheus Pivô, é o jogador do elenco que realmente a torcida perdeu a paciência já há algum tempo e você retira ele para diminuir, talvez resgatar mais a confiança, e você conhece muito bem, jogou muito com você lá no Sampaio Corrêa. Você conta com um pivô por conhecer as qualidades que ele tem, que ainda não foram apresentadas aqui, enquanto você estiver por aqui? Você acha que dá para resgatar ele? E, se me permite, eu quero te perguntar também do Juan Christian. É um jogador que, desde quando ele chegou, assim, ele encheu os olhos do torcedor, decidiu jogos para o Vila, mas de um tempo para cá, o futebol dele caiu de rendimento. E eu não estou entrando no mérito da expulsão, porque isso não tem nada a ver na questão técnica. Mas ela caiu, o futebol dele caiu de qualidade. Você vê também uma possibilidade de resgatar o mais rápido possível o Juan para que ele contribua de novo com o seu trabalho? Bem, primeiro do pivô. Com certeza eu vou fazer de tudo para que esse jogador possa voltar a ter a confiança e jogar o que ele jogava comigo no Sampaio, né? Tanto é que ele foi pretendido por várias equipes, acabou vindo para o Vila, né? Uma grande equipe também. Então vou tentar.
Agora, isso é uma coisa que depende muito mais dele do que de mim. Eu vou dar a ele as condições para que ele possa apresentar o que ele apresentava antes. Agora, a confiança, a determinação dele de entender que a torcida do Vila é uma equipe, é uma torcida numerosa e que vai ser exigente, não tem outro remédio, que ele tem que entender isso, aí depende dele. Quanto ao Juan, é um jogador que eu vejo muita qualidade, né? O pouco tempo que eu vi esse jogador, 1 para 1 dele é fantástico, mas ele precisa ainda entender um pouco mais o jogo. O jogo não é só quando a gente está com a bola, mas também quando a gente está sem a bola. Então, essa parte ele precisa entender um pouquinho melhor. Ele já está procurando fazer determinadamente o que a gente está passando a ele. Eu tenho certeza que com um pouquinho mais de tempo ele vai entender, vai ser um jogador mais objetivo, né? E muito mais competitivo dentro do que a gente espera. Beleza, obrigado então. Márcio Fernandes, técnico do Vila Nova. Momento Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Orgulho do povo.